Você acredita ser o capitão da sua própria embarcação, navegando com lógica no caos das decisões diárias. Mas a neurociência indica que o leme foi virado segundos antes de sua mão sequer alcançar a direção real. Existe um operador silencioso, um mecanismo oculto que dita o caminho enquanto você apenas assume o crédito. Não estamos falando de metáforas, mas de uma realidade biológica que questiona a sua liberdade de escolha. Cada vez que você justifica uma compra impulsiva ou uma reação emocional, você pode estar mentindo a si mesmo. O cérebro humano é um narrador especialista, projetado não para a verdade, mas para a coerência e sobrevivência. Esse fenômeno é conhecido nos laboratórios de psicologia investigativa como o intérprete do hemisfério esquerdo. Ele constrói uma realidade que parece segura e lógica, mas que muitas vezes é apenas uma fabricação conveniente. O erro invisível reside na sua convicção absoluta de que você sabe exatamente por que fez o que acabou de fazer. Michael Gazzaniga, um dos pais da neurociência cognitiva, descobriu essa falha crítica em estudos clínicos reais. Ao estudar pacientes com o cérebro dividido, ele notou algo perturbador sobre a nossa capacidade de autopercepção. Quando uma ordem era enviada ao hemisfério direito para que o paciente se levantasse e caminhasse pela sala, o hemisfério esquerdo, que controla a fala, não tinha acesso à ordem original recebida pelo lado direito do cérebro. Ao ser questionado sobre o motivo de ter se levantado, o paciente jamais admitia que não sabia a razão verdadeira. Ele inventou imediatamente uma história plausível, alegando que precisava pegar um refrigerante que estava ali. O cérebro não suportou o vácuo de informação e preencheu a lacuna com uma mentira que virou sua verdade absoluta. Você não tem o cérebro dividido, mas o mecanismo do intérprete atua em você com a mesma intensidade assustadora. Ele observa suas ações automáticas, guiadas pelo sistema límbico ou hábitos, e cria uma justificativa racional. Isso significa que suas razões para continuar em um emprego tóxico podem ser apenas fábulas neurais bem contadas. A arquitetura do seu pensamento prioriza a sensação de controle sobre a precisão dos fatos que realmente ocorrem. Estudos de ressonância magnética mostram atividade na decisão até 7 segundos antes da consciência despertar. 7 segundos é uma eternidade biológica onde o seu inconsciente já selou o destino da sua escolha definitiva. O que você chama de decisão consciente é, muitas vezes, apenas um comunicado de imprensa atrasado para o ego. Esse atraso cognitivo cria uma dissonância que o seu ego se recusa a aceitar para não entrar em colapso total. Aceitar que somos passageiros em muitos momentos e não motoristas é uma afronta direta à nossa vaidade humana. Mas ignorar esse processo é o que permite que padrões destrutivos se repitam ano após ano na sua trajetória. O erro não está na decisão automática, mas na cegueira de acreditar que ela foi fruto de uma reflexão profunda. Quando você diz que comeu o doce porque merecia, seu cérebro apenas racionalizou um impulso químico primitivo. Quando você procrastina e diz que trabalha melhor sob pressão, o intérprete está apenas mascarando o seu medo. Essa voz interna é convincente, articulada e utiliza o seu próprio vocabulário para te enganar perfeitamente. A psicologia investigativa trata esse fenômeno como uma cena de crime, onde o culpado é o próprio narrador. Precisamos interrogar as nossas certezas com a frieza de um detetive que não confia na sua principal testemunha. A sabotagem ocorre quando confundimos essa narrativa pós-fato com o verdadeiro motivo da ação real executada. Desativar esse piloto automático exige um esforço metabólico que a maioria das pessoas evita fazer diariamente. Para enxergar a realidade, você precisa suspender o julgamento imediato e analisar os dados frios do comportamento. O autoengano é uma droga potente, produzida endogenamente para proteger sua autoimagem de falhas percebidas. Identificar a voz do intérprete exige silêncio e uma dose brutal de honestidade consigo mesmo neste momento. Não aceite a primeira resposta que surge na sua mente, pois ela geralmente é a defesa do seu advogado interno.
Cave mais fundo até encontrar a emoção crua ou o hábito enraizado que realmente disparou o gatilho da ação. Somente ao expor essa mecânica oculta é que recuperamos uma fração do livre-arbítrio que pensávamos possuir. Esse processo dói, porque desmonta a ilusão de competência, mas é o único caminho para a autonomia verdadeira. A neurociência não anula a responsabilidade. Ela apenas revela a complexidade do maquinário que operamos hoje. Você está prestes a descobrir como quebrar esse ciclo, mas antes, precisamos consolidar esse entendimento vital. A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas agora. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. A neurobiologia confirma que seus caminhos neurais são reforçados pela repetição de narrativas internas. Cada vez que o intérprete vence uma discussão interna, a sinapse correspondente se torna mais espessa. Isso é a neuroplasticidade trabalhando contra você, solidificando rodovias de autoengano em sua massa. Seu cérebro busca eficiência energética e reciclar uma desculpa antiga gasta menos glicose que a verdade. O viés de confirmação atua como um porteiro rigoroso, bloqueando qualquer evidência que contradiga o ego. Você filtra a realidade para que ela se encaixe na história que o seu hemisfério esquerdo já escreveu. Isso explica por que argumentos lógicos raramente mudam a opinião de alguém convicto de sua própria razão. A arquitetura neural é construída para proteger a integridade da sua identidade, mesmo que ela seja falsa. Essa proteção cria pontos cegos cognitivos, onde suas falhas recorrentes se escondem na plena vista de todos. O córtex pré-frontal, sede da razão, é frequentemente sequestrado por impulsos da amígdala mais primitiva. Quando a emoção inunda o sistema, a lógica se torna apenas uma serva obediente, justificando o injustificável. A dissonância cognitiva se torna insuportável quando suas ações não batem com a imagem que você cultiva. Entender isso muda a forma como você encara conflitos profissionais e as dinâmicas de seus relacionamentos. Quantas vezes você atribuiu malícia à ação de um colega, quando, na verdade, era apenas incompetência alheia? O seu intérprete criou um vilão para que você pudesse desempenhar o papel de vítima heróica na narrativa. Essa dramatização mental drena recursos cognitivos que poderiam ser usados para resolver o problema real. A culpa cotidiana é outro produto dessa fábrica de ficção. Uma tentativa de controlar o incontrolável agora. Sentir culpa cria a ilusão de que você tinha poder para alterar um resultado que era estatisticamente fatal. É uma arrogância disfarçada de remorso, onde o ego se recusa a aceitar a aleatoriedade do caos externo. A autossabotagem surge quando o roteiro interno diz que você não merece o sucesso que está prestes a obter. O intérprete então manobra suas ações para garantir que a realidade externa coincida com a crença interna. Você perde o prazo, esquece o e-mail ou provoca uma discussão. Tudo para validar a profecia do fracasso. Romper esse ciclo exige que você se torne um observador de terceira pessoa de seus próprios pensamentos. A metacognição é a habilidade de pensar sobre o pensar, criando um distanciamento crítico e necessário. Ao sentir o impulso de se justificar, pare e pergunte: quais são os dados brutos sem a minha interpretação? Separe o fato ocorrido da história que você está contando sobre ele, pois são entidades muito distintas. A verdade neurológica é que somos múltiplos processos competindo por um único canal de consciência verbal. A voz que diz "eu" é apenas o porta-voz da facção vencedora naquele milissegundo específico do tempo. Aceitar essa fragmentação não é instabilidade psíquica, mas o início de uma sanidade superior e biológica. Você deixa de ser o ditador de uma mente caótica para se tornar o mediador sábio de suas contradições. A liberdade real não é fazer o que se quer,
mas entender o que nos impulsiona antes de agirmos no mundo. Investigar a si mesmo requer a coragem de encontrar um estranho operando os controles da sua subjetividade. Mas é nesse encontro com o desconhecido interior que reside a única chance de mudança comportamental real. Não somos seres racionais. Somos racionalizadores emocionais, tentando dar sentido a um universo indiferente. A beleza dessa condição trágica é que, ao conhecê-la, deixamos de ser reféns para nos tornarmos estrategistas. A mente mente, e saber disso é a arma mais poderosa que você pode carregar em seu arsenal intelectual hoje. Cada escolha consciente é uma vitória contra a automação biológica, que tenta nos reduzir a simples algoritmos. O desafio diário é manter o intérprete sob vigilância, questionando seus relatórios com ceticismo clínico. Sua vida não é o que acontece com você, mas a história que você decide acreditar sobre o que aconteceu. Reescrever essa história exige abandonar o conforto da vitimização para abraçar a responsabilidade radical. A fragilidade da percepção humana não é um defeito, é a característica que permite a nossa adaptação. Mas sem supervisão, essa mesma plasticidade pode nos prender em labirintos de sofrimento desnecessário. A ciência nos dá o mapa, mas a navegação exige uma vontade que transcende a biologia básica de sobrevivência. Encare o espelho não para ver seu rosto, mas para reconhecer a máquina complexa que habita atrás dos olhos. O silêncio mental não é o vazio. É o espaço onde a verdade pode surgir antes de ser editada pelo intérprete. É preciso sustentar o olhar para o abismo da própria mente até que ela revele suas engrenagens ocultas. O mistério da mente humana persiste, exigindo a sua presença na próxima investigação do canal Neural Noir. Pause aqui este vídeo e vá até os comentários, leia as informações e descreva o que você achou de tudo. Depois volte aqui para continuar sua jornada conosco, escolhendo uma das opções que aparecem agora na sua tela.